Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje nós vamos estar aprendendo aí um pouquinho sobre a multiplicação de números decimais por 10, 100 ou 1000, ok? Vamos lá então. Nós vamos observar aqui primeiro, vamos relembrar uma multiplicação de número natural por 10, 100 ou 1000. Então o que nós vamos observar aqui? 2 vezes 10, nós temos aqui que é igual a 20. Depois nós vamos ter 2 vezes 100, que é igual a 200. 2 vezes 1000, que é igual a 2000. Então, o que nós vamos observar? No 10 apareceu um zero, então 2 vezes 10 ficou 20. 20 que também tem um zero aí na casa da unidade. 2 vezes 100, o 2 que multiplica o 100 possui dois zeros, eu vou ter o resultado 200, ou seja, eu vou ter dois zeros assim como no 100. 2 vezes 1000, que é igual a 2000. Então, o meu resultado vai ter 3 zeros. Ok? Esses 3 zeros equivalem aos mesmos 3 zeros ali do 1000. Ok? Então, o que nós vamos observar? Ao multiplicar um número natural por 10, 100 ou 1000, você acrescenta o número de zeros que aparece no número. Ou seja, se aparecer um zero, você acrescenta um zero. Exemplo, 35 vezes 10 vai ficar 350. Eu vou acrescentar um zero na casa ali da unidade à direita do número. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Se eu tenho 13 vezes 10, 130. Observa que eu peguei o 13. Ao pegar o número 13, nós vamos ter aqui 13 vezes 10, que tem um zero, que é igual a 130. Ok? Então, acrescentou também um zero. Se eu tenho aqui agora 23 vezes 100, então você vai observar que eu tenho dois zeros, acrescentei dois zeros, ficou 2.300. Se eu tenho aqui 132 vezes 1000, observem que o 1000 tem três zeros, então eu vou acrescentar três zeros lá no final. O 132 vezes 1000 ficou 132.000. Se eu pegar aqui o 45 vezes 100, então eu tenho aqui 45 vezes o 100. Então, observem que eu tenho dois zeros aqui no 10, então eu vou acrescentar dois zeros ali. Então, 45 vezes 100, que ficou 4.500. Agora, quando eu vou multiplicar esse número por um número decimal, eu tenho uma vírgula. Embora todo número tenha uma vírgula indiretamente falando, mas ao multiplicar o 10, o 100 e por 1000, um número decimal, eu vou mexer com a vírgula. E como assim? Então vamos ver o que traz para nós aí. Ao multiplicar um número na forma decimal por 10, a vírgula desloca-se uma casa para a direita. Se multiplicar por 100, a vírgula desloca-se uma casa para a direita. Se multiplicar por 1000, a vírgula desloca-se três casas para a direita. Mas como assim, professor? Ao invés de você simplesmente acrescentar o zero agora, nós vamos fazer a vírgula caminhar. Então vamos lá para o exemplo que fica mais fácil entender. Observem que eu tenho aqui 2,3 vezes 10. Se fosse 23, eu ia acrescentar o zero e ia ficar 230. Mas como eu tenho aqui o 2,3, essa vírgula que está aqui, como eu tenho um zero, ela vai andar uma casa para a direita. Então, 2,3 vezes 10 vai ficar 23,0 ou apenas 23. Então, observem que a vírgula estava aqui entre o 2 e o 3. Estava aqui. Então, eu fiz ela percorrer uma casa. Então, ela veio parar aqui entre o 0 e o 3. Como esse zero aqui não vai acrescentar nada no meu número, não há necessidade de colocar ou de deixar. Se eu colocar, está certo. Não tem problema nenhum. 23,0 ou apenas 23. Logo aqui no segundo exemplo, nós temos 232,35 vezes 100. Como eu tenho aqui 2,35 vezes 100, então observem que eu tenho aqui duas casas após a vírgula. E eu tenho aqui dois zeros. Então, essa vírgula vai ter que andar duas casas. Uma, duas, ok? Então, ao andar duas casas, uma, duas, eu vou obter o número 235,0 ou apenas 235. Então, observem que
o número que eu tinha aqui após a vírgula, 35, ela ficou aqui depois do 5, porque andou duas casas, ó, uma, duas. Então, ficou 235, que é 2,35 vezes 100. Aqui eu tenho 2,345 vezes 1.000. Então, como eu tenho 2,345 vezes 1.000, ó, eu tenho 1, 2, 3 zeros. Como eu tenho 3 zeros, eu vou vir aqui, ó, 1, 2 e 3, ok? Feito isso, eu vou ter o seguinte resultado. 2.345 vezes 2.345,0 ou apenas 2.345. Então, observem que eu tinha aqui 3 zeros. Então, a minha vírgula andou 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Então, ficou 2.345,0 ou apenas 2.345. Ou seja, como foi dito, se eu estou multiplicando por 10, a minha vírgula ela vai caminhar uma casa para a direita. Se eu estou multiplicando por 100, ela vai caminhar duas casas. Então, eu faço 1, 2 e vou mudar a vírgula de lugar. Ou seja, eu vou mudar ela de posição, obtendo valor posicional diferente para os algarismos. Vamos pegar aqui mais um exemplo. 4,3 vezes 100. Se eu tenho 4,3 vezes 100, observe que eu tenho aqui, ó, 2 zeros. Então, essa minha vírgula vai ter que andar duas casas. 1, 2. Como eu não tenho mais algarismo à direita do 3, eu vou acrescentar 2 zeros. Ou melhor, vou acrescentar um zero porque ela estava aqui, ó, entre o 4 e o 3. Então, eu tenho 1, 2. Então, ficou 430,0 ou apenas 430. Se eu colocar 430,0, professor, está errado? Não, não está errado. É uma forma de escrever também correta, não usual, muito usual, porque a gente não costuma ficar carregando muita coisa, né? A gente tenta eliminar o peso desnecessário pelo caminho. O nosso quinto exemplo, que na verdade apareceu como sexto aí, mas é o nosso quinto exemplo. Então, no nosso quinto exemplo, 3,25 vezes 1.000. Então, observem que eu tenho 3 zeros. Então, a minha vírgula vai ter que andar 3 casas. Ó. Vai ter que vir aqui entre o 2 e o 5, uma. Depois do 5, 2. E eu não tenho mais número. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um zero. Ó. A vírgula estava aqui. Então, ficou vírgula 1, 2, 3. Então, ficou 3.250,0 ou apenas 3.250. Depois eu tenho aqui 1,5 vezes 1.000. Então, observem que agora eu tenho aqui 3 zeros. A minha vírgula vai ter que andar 3 casas para a direita. Então, a vírgula que estava aqui, ó, 1, 2, 3. Então, ela ficou 1,5 vezes 1.000 vai ficar 1.500,0 ou apenas 1.500. Então, vocês vão observar que é bem simples. O número de vírgulas vai caminhar para a direita de acordo com o número de zeros, ok? E depois nós temos também a divisão de número decimal por 10, 100 ou 1.000. Enquanto na multiplicação a vírgula anda para a direita, na divisão a vírgula vai andar para a esquerda. Então, multiplicação anda para a direita. Divisão, a vírgula vai andar para a esquerda. Como? De acordo com o número de zeros que apresentar. Caso 10, 1 zero. Então, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. O 100, 2 zeros, então a vírgula vai andar duas casas para a esquerda. O 1.000 tem 3 zeros, então a vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. Enquanto na multiplicação a vírgula caminha para a direita, na divisão a vírgula caminha para a esquerda. Então vamos lá pegar um exemplo. 25 dividido por 10. Professor, mas o 25 não tem vírgula. Mas é a mesma coisa você escrever 25,0. Então, quando eu não tenho a vírgula, não quer dizer que o número ele não apareceu a vírgula, mas não quer dizer que ele não tem a vírgula. Então, é como se a vírgula estivesse aqui antes, aqui depois do 5. Então, o que vai acontecer? A vírgula imaginária que estava aqui depois do 5, ó, ela veio ficar entre o 2 e 5. Então, 25 dividido por 10 é igual a 2,5.
um zero, uma casa após a vírgula. Depois eu tenho aqui o terceiro exemplo, 435 dividido por 100. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ter dois zeros, então a minha vírgula tem que andar uma, duas casas. Então, vai ficar 3, ou melhor, 4,35, ok? Depois nós vamos ter 345 dividido por 1.000. Se eu tenho 345 dividido por 1.000, o que eu tenho que imaginar primeiro? Aonde está a minha vírgula nesse número? Então, você vai lembrar que todo número ele possui uma vírgula imaginária, mas possui. Então, a vírgula estaria ali depois do 5. Então, na verdade, seria 345,0 ou apenas 345. Como é uma divisão por 1.000, a minha vírgula ela vai ter que caminhar de acordo com o número de zeros. Então, eu tenho aqui, vai ter que andar 3 zeros. Ó. Então, como a vírgula está aqui, vai andar 3 zeros para a esquerda. 1, 2, 3. Ok? Então, ela estava aqui. Ó. Então, ela andou 1, 2, 3. Então, o que nós vamos ter? 0,345. Observem, 3 zeros, 3 algarismos após a vírgula. Vamos aí para o quarto exemplo. 484,5 dividido por 100. Observe que agora eu já tenho uma vírgula entre o 4 e o 5. Então, o que eu vou fazer? Como eu estou multiplicando por 100, e o 100 possui dois zeros, a minha vírgula tem que andar duas casas. Ó. Uma, duas. Então, vai ficar 4,845. Observem que eu tinha dois zeros. Ó. Esse 5 aqui já estava após a vírgula. Por isso que ele continuou preto. Ó. Porque eu quis demonstrar para vocês o quê? Que a vírgula caminhou duas casas. E esses dois algarismos vermelhos aqui, porque a vírgula estava entre o 4 e o 8, ó, ela estava entre o 4 e o 5. Ok? Então ela andou duas casas. Ó. Uma, duas. Ela passou pelo 4 e pelo 8, formando o número 4,845. 325,8 vezes 1.000. Quando eu tenho 345,8 vezes 1.000, o que eu vou observar aqui? Que eu tenho 3 zeros. Se eu tenho 3 zeros, quer dizer que a vírgula tem que andar 3 casas. Então, ela vai andar aqui 3 casas. Então, ela estava entre o 8 e o 5, ou seja, entre o 5 e o 8, ó, ela andou 1, 2, 3, ou seja, 0,3258, ou seja, 0,3258 décimos de milésimos. 3 zeros, a vírgula do 3 casas para a esquerda. No nosso sexto exemplo, aqui na verdade seria o quinto, 12,4 dividido por 10. Então, a minha vírgula que está aqui entre o 2 e o 4 vai ter que andar uma casa para a esquerda. Então, se está aqui, vai ficar entre 1, 2 e 4. Então, nós vamos ter o que aqui? 1 inteiro e 24 centésimos. Por que o 2 tem vermelho? Para indicar que a vírgula estava entre o 2 e o 4, ela passou agora para entre 1 e 2. Então, nós temos aí o número 1,24. Então, espero que vocês tenham compreendido. A aula hoje foi divisão e multiplicação, ou seja, multiplicação e divisão de números decimais por 10, 100 ou 1.000. Quando eu multiplico por 10, 100 ou 1.000, a minha vírgula caminha para a direita de acordo com o número de zeros que aparece na parcela 10, 100 ou 1.000. Na divisão, ao invés da vírgula andar para a direita, o número de zeros ela anda para a esquerda. E lembrar que todo número tem vírgula. Exemplo, 1 fica 1,0, 2, 2,0. Não é usual ficar escrevendo, mas tem. Ok? Eu espero que tenham compreendido o conteúdo. Uma boa aula e até a próxima.